Vem que eu vou trazer agora, você que está acompanhando o Cidade Alerta, já para o que você está fazendo e já presta atenção, porque tem uma reviravolta no caso da professora de Pilates que foi encontrada morta em casa no interior de São Paulo. Lembra que o caso estava sendo investigado como homicídio? A polícia tinha dúvidas, fez um exame toxicológico na professora de Pilates, que era casada com um renomado médico em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Parabenizar aqui a repórter Ludmila Osório, que está acompanhando esse caso desde o começo. Fizeram um exame toxicológico na professora de Pilates. Ela foi encontrada morta. Ela foi envenenada. Ela foi envenenada, possivelmente com chumbinho. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao inquérito e aos depoimentos do caso. O caso mudou de figura agora, porque agora a polícia está trabalhando com o caso da seguinte maneira: a professora de Pilates foi assassinada. Os amigos e a própria sogra confirmam que Luiz Antônio, o marido dela, tinha começado um caso extraconjugal. Ele tinha uma amante. E esse caso foi descoberto dias antes da morte de Larissa, a professora de Pilates. Foi a própria professora que descobriu. Ela desceu para pegar algo no carro do marido e encontrou objetos que seriam da amante no carro dele, que indicavam a traição. Para a polícia, Luiz Antônio relatou que chegou em casa e já encontrou a esposa morta. A polícia, então, começou a investigar e descobriu que o marido, na noite anterior, não dormiu em casa. Quem foi dormir na casa foi a sogra, a mãe dele, sogra dela. E ela levou sopa para que ela pudesse jantar com a nora, a sogra e a nora. E depois a moça morreu. A polícia, a gente já informou que apreendeu dispositivos eletrônicos para análise e ouviu relatos de uma testemunha que eles sentiram um forte cheiro de produtos de limpeza no local. A polícia está investigando neste momento e esse caso acaba de sofrer a sua maior reviravolta. Reportagem na tela, Ministério Público fala com exclusividade ao jornalismo da Record. O caso, que até então era de morte suspeita, passou a ser investigado pela Polícia Civil como homicídio. Apesar disso, o inquérito não descarta a caracterização de outras infrações. A vítima, Larissa Tali Leôncio Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada morta no dia 22 de março, dentro do apartamento onde morava com o marido, o médico ortopedista e do esporte, Luiz Antônio Garnica, de 38 anos. O exame toxicológico feito no corpo de Larissa apontou envenenamento como a provável causa da morte. Na semana passada, policiais estiveram no apartamento do casal e apreenderam computadores e celulares de Luiz e da mãe dele. Os dispositivos já estão sendo analisados pela perícia e devem indicar se mãe e filho têm relação com a morte da mulher. No início, nós tínhamos ainda uma precariedade de provas, né? Nós não tínhamos elementos para indicar que a morte não tivesse sido natural. Então, por isso que o Ministério Público foi contra a prisão dos investigados. Agora, nós já temos um fato muito importante, que é o exame dando conta de que houve envenenamento, ou voluntário ou por meio de outras pessoas. Isso muda totalmente o quadro probatório. E se muda, nós também podemos mudar a nossa opinião com relação a medidas mais drásticas. De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada por volta das 10h40 da manhã para atender uma ocorrência de morte suspeita. No local, o marido disse aos guardas que, ao chegar no imóvel, chamou pela companheira, mas como ela não respondeu, passou a procurar a mulher pelos cômodos. Ele afirmou ainda que viu Larissa desfalecida no banheiro e, por ser médico, a colocou na cama e realizou os procedimentos de urgência até a chegada da equipe do SAMU, que constatou a morte. Segundo o subcomandante da Guarda Civil, no atendimento, o corpo da vítima já apresentava rigidez.
Mais tarde, o Instituto Médico Legal constatou que Larissa estava morta há 12 horas do início do exame. A equipe dos nossos patrulheiros, ao chegar pelo local, informou que a médica já havia constatado o óbito, inclusive ela já estava com rigidez cadavérica. Larissa se formou em Educação Física em 2008. Nos últimos 12 anos, ela atuou como personal trainer e professora de pilates em uma academia conceituada na região sul. Ela e Luiz estavam juntos há 18 anos. A Record teve acesso a uma série de depoimentos, fotos e vídeos anexados ao processo, que podem ajudar a polícia a compreender o que aconteceu com a professora. Uma das declarações mais relevantes para a investigação é da sogra da vítima. Elizabeth Eugênio Arrabassa, de 67 anos, disse que era muito próxima de Larissa e a tinha como uma filha. De acordo com o depoimento, no dia anterior à morte, a idosa foi à casa da nora a pedido dela, por volta das 9 horas da noite, e que a professora estava indisposta e sentiu dor de barriga depois de comer. Elizabeth afirma que não sabe ao certo que hora foi embora, mas acredita que já passava da meia-noite e que quando saiu do apartamento, Larissa parecia bem e não se queixava de nenhuma dor ou incômodo. Ainda segundo a mulher, Luiz tinha dito a ela que naquela noite estava de plantão. A sogra contou que na manhã do dia seguinte disse ao filho que Larissa não atendia às ligações e nem respondia às mensagens. Preocupada, pediu para que Luiz fosse embora direto para casa. Por fim, Elizabeth declarou que a nora tinha contado do relacionamento extraconjugal de Luiz. Um personal de 40 anos, colega de trabalho de Larissa, relatou que no dia 11 de março estava trabalhando e percebeu a professora triste. Ela contou a ele que o marido disse que não poderia passar o Dia das Mulheres com a esposa, porque iria trabalhar, mas na manhã seguinte foi até o carro do marido e encontrou objetos sexuais que indicariam a traição. A colega falou que pediu o divórcio e que Luiz não concordava. Dias depois, o personal iniciou uma conversa com a amiga. Ela disse que estava almoçando com o pai. Mais tarde, Larissa contou que tinha comido um doce que a fez mal, causando tremedeira, vômito e diarreia. A testemunha declarou que, por isso, na noite daquele mesmo dia, a professora ainda passava mal. Larissa falou também que a sogra fez uma sopa para ela. Luiz estava indo buscar e que tinha sido medicada por ele 2 vezes. A mulher com quem Luiz se relacionava há pelo menos 1 ano e meio, uma estudante de 26 anos, também foi ouvida. Ela afirmou que na noite anterior à morte de Larissa, o médico a buscou em casa, às 8h50 da noite, e foram ao cinema, ver um filme que começaria às 9 horas. O casal, inclusive, teria sido flagrado. Ela alega que voltaram por volta das 11h30 e passaram a noite juntos. Luiz deixou o apartamento às 9 horas da manhã e que às 10h25 o médico mandou mensagem para ela dizendo que Larissa estava morta e ele não sabia o que fazer. O exame toxicológico já concluiu, aí, já indicou, pelo menos, aí eu não tive acesso, mas estão divulgando esse laudo, que ela foi envenenada por chumbinho. Muito bem. Causa da morte, então, foi uma causa, vamos dizer, violenta. Ela foi envenenada. Agora, nós precisamos ligar esse envenenamento às pessoas que estão sendo investigadas, para que nós possamos determinar a autoria disso. Opa, então vamos lá. Analisando o caso da professora de Pilates, a Larissa. Primeiro, o promotor fala, envenenamento por chumbinho. Ou ela tomou o chumbinho por conta própria ou ela foi envenenada por alguém. Mas no final, ele fala que agora ele precisa fazer uma ligação do veneno com pessoas investigadas. Exatamente, é importante esse trabalho, mesmo porque, Gotinho, ela não tomaria veneno, né, para se matar, porque uma pessoa bem-sucedida, uma professora de Pilates, com toda a disposição, o vigor, a idade, não tinha motivos para tirar a vida. Olha, a Ludmila, a nossa repórter Ludmila Osório, está na delegacia. Eu quero a imagem ao vivo, por favor, delegacia. Delegacia neste momento. Atenção, porque Luiz Calas, meu editor executivo, e Luiz Amataro, meu editor-chefe, estão em contato direto com Campinas. A nossa repórter, a Ludmila... Ok, atenção. Chega pra gente a informação. Ok. Ribeirão Preto,
onde esse caso aconteceu. Daqui a pouco eu vou a Campinas com o caso do Aras. Estão chegando informações novas de vários casos que estão sendo resolvidos neste momento. Vamos lá, para não deixar você confuso, você que está me assistindo. Ribeirão Preto, o caso da Larissa, já tem gente presa. Você não vai acreditar quem. Quem está sendo preso nesse momento? Estou vendo no monitor a movimentação aqui. Coloca a imagem. Pode colocar a imagem. Ó, atenção, atenção. Quem é que está chegando? Abre o áudio da Ludmila. Luiz, o que você tem a dizer sobre marido preso! É o marido preso! Quer falar preso! nada a respeito do caso, Luiz? Doutor Luiz! O que você pode passar de informação pra gente? O que aconteceu? Ô, Luiz, o que aconteceu na noite anterior, então? Você alegou pra polícia, primeiramente, que você estava de plantão e depois você foi flagrado com uma mulher. O que você pode passar de informação? Ô, Luiz, por que você passou a postar fotos com a Larissa depois da morte dela e você nunca tinha postado nas redes sociais? É só você entrar no meu Instagram e ver lá. Tem uma partinha que tem esse Eterno Amor. Tem todas as minhas fotos com ela postadas. Os destaques no perfil, Os não? stories. Que é um perfil No perfil, não? Que era um perfil profissional. Por que depois você passou a publicar? Você saiu de casa, disse para a polícia que estava trabalhando. Você foi flagrado no shopping com uma mulher. O que você tem a dizer? Sua mãe, o que acontecia? Sua mãe é culpada? Por que ela estava dando sopa? O que estava acontecendo com ela? Não. Você tem envolvimento? Não. O que você tem a dizer, Luiz? Luiz, a Larissa estava reclamando do relacionamento para pessoas conhecidas, que não estava bem, estava tentando separar e que você não estava querendo o divórcio. Isso não existe. Não é verdade? Tem mensagens que ela fala que não estava se sentindo bem nos últimos dias. Você estava acompanhando? Boa. Inclusive você medicou ela. Pergunta mesmo, Ludmila. O que estava acontecendo? Ela teve uma virose. Você não acha que seria o veneno? Não sei. Eu O tenho... laudo chumbinho, por quê? Por que do laudo chumbinho, Luiz? Ai, Luiz, por que o laudo deu chumbinho? O que você acha que aconteceu? alguém fez isso com ela. Quem? Sua mãe? Não sei. Olha aí. Pediram para Ludmila sair da sala agora. Ela fez todas as perguntas pertinentes. Ótimo trabalho da Ludmila. Gente, quem chegou preso foi o médico ortopedista Luiz Antônio Garnica, de 38 anos, o marido da professora de Pilates. Ele chegou preso. Mas um detalhe importante, vou conversar com você que está me assistindo agora aqui com o Guastelli. O Guastelli está buscando informações aqui, está apurando novidades desse caso. Seguinte, ele não estava lá na hora que a moça morreu. Ele não dormiu em casa. Ele criou um álibi. Ele teria ido ao cinema, ele foi passear com uma moça com quem ele está saindo. Por que ele está preso? Quem estava com ela antes da morte era... Como é que é? Zazá, como é que é? Vai chegar mais gente presa. Vai chegar mais uma pessoa presa. Olha quem é. Atenção. Atenção. Olha quem é. É a Dona sogra. Elizabeth, por que a senhora está presa? É a sogra. Abre o áudio, Tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa para falar? Dona Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele. Foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. A senhora estava medicando ela? A senhora estava dando sopa para ela? Não, que nada disso. Para com isso. Para com isso. Ela contou para os amigos que a senhora estava dando sopa. Mentira, vai. A senhora falou que a traição era normal para ela continuar com o Luiz? A senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho A senhora nada. não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? A senhora não queria que eles se separassem, Dona Elizabeth? Não, ela é minha filha também, minha filha, querida, amada. A senhora sabia que o Luiz estava com outra? Olha aí. Gente, a Elizabeth é a mãe do médico. Ela também chega à delegacia. Eu vou só dar um tempinho aqui para a Ludmila se recompor ali, para que ela possa continuar ao vivo comigo,
para trazer todas as informações desse caso que está ganhando o Brasil. Professora de Pilates, encontrada morta em casa. O próprio médico, marido, chamou o socorro, informou que chegou em casa e encontrou ela caída. Todo mundo trabalhando com a informação de que ela pode ter tido um mal súbito, talvez um ataque cardíaco. Só que o Ministério Público entrou na história, a polícia entrou na história, uma investigação começou, laudos foram feitos e aí constataram um envenenamento. E aí a polícia pediu para investigar se ela tomou o veneno por conta própria numa tentativa de suicídio ou se alguém deu o veneno para ela. Ela morreu. Só que agora a Ludmila, fazendo essa reportagem pra gente, ela tá na porta da delegacia, chega ele e chega ela. Eu quero saber se eles chegam na condição de detidos. Eles estão presos, eles estão detidos, eles são averiguados, eles estão sendo ouvidos. O que aconteceu com a mãe, a dona Elizabeth, e com o filho, que é o médico ortopedista, o marido da professora de Pilates? Né? Os dois chegaram agora na delegacia, pegou a gente aqui de surpresa. Ludmila, ao vivo, direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Pode atualizar o noticiário pra gente, Ludmila, você. Oi, Gotino, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eles estão presos temporariamente por 30 dias até que a polícia consiga concluir o inquérito. Um depoimento ontem para a polícia foi fundamental para o pedido de prisão. Uma mulher, uma testemunha, amiga da mãe do médico, veio até a delegacia e disse que aproximadamente 15 dias antes da morte da professora de Pilates, a sogra dela, a Elizabeth, que está presa, fez uma ligação para ela pedindo ajuda para comprar chumbinho. Doutor, a partir daí, doutor Fernando Bravo, responsável pelas investigações da Delegacia de Homicídios de Ribeirão Preto, a partir daí vocês puderam pedir a prisão para a justiça, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. É correto. Essa investigação, desde o início, ela tinha indícios que a Larissa pudesse ter sido morta por envenenamento. Isso daí foi comprovado com o laudo pericial e a partir dessa investigação nós fomos juntando os elementos testemunhais que indicavam a participação dos dois. Né? E por isso nós pedimos a prisão temporária e agora nós vamos analisar os computadores apreendidos, os telefones celulares e outras provas mais. Doutor, o laudo toxicológico apontou exatamente o quê? Chumbinho no corpo da Larissa? Sim, foi chumbinho. Inicialmente não foi localizado nenhum elemento dentro do estômago, então nós descartamos já a ocorrência de suicídio. Conseguimos contato também com psicóloga que relatou que ela não tinha nenhum quadro depressivo e as investigações, conforme a gente foi apurando e aprofundando as investigações, indicou que o marido e a sogra teriam causado a morte dela. Doutor, alguns aspectos são importantes para a investigação, né? Quando a Guarda Civil Metropolitana chegou na residência, que o marido acionou o SAMU, os guardas falaram que ela estava morta há algumas horas, porque o corpo já estava rígido. E ele disse que encontrou a esposa desfalecida no banheiro e a colocou na cama para fazer manobras de ressuscitação. Só que o corpo já estava com rigidez. Os guardas também notaram que ele tentou limpar o apartamento, jogava álcool, tentava trocar de roupa, limpar, para atrapalhar o trabalho da perícia, né? Sim, esses fatos realmente aconteceram. A gente não pode, no início de uma investigação, nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Tá? Até porque cada pessoa que chega no local e vê um ente querido ali, ela pode reagir de uma determinada maneira. Então, nós tivemos muita cautela desde o início das investigações para verificar se foi uma morte natural ou se foi decorrência de homicídio. E no decorrer das investigações nós apuramos que esse crime foi um crime bárbaro, foi praticado contra a Larissa. Doutor, há informações, inclusive passadas para a nossa produção, para a nossa equipe da Record, que a Larissa já estava se sentindo mal há alguns dias. Estava com diarreia, vômito, dor de barriga. O que a polícia tem de informação? Esse chumbinho, ele foi dado para ela na noite anterior ao encontro do corpo ou já estava sendo dado em porções pequenas? A leitura que a gente faz, essa resposta, sem o auxílio dos dois que estão sendo acusados
e análise dos telefones a gente não pode responder, né? O que se sabe é que não foi encontrada uma grande quantidade desse veneno no estômago, né? Inicialmente não foi detectado. Então isso indica que ela já estava sendo envenenada há alguns dias, por isso estava passando mal. As provas testemunhais indicavam, e até análise dos aparelhos de telefones, que a gente já fez, inclusive o telefone da Larissa, indicam que ela possa ter sido envenenada aos poucos. Doutor, o Luiz também mentiu no depoimento, disse que estava no primeiro depoimento para a polícia, no registro do boletim de ocorrência, disse que estava de plantão na noite, na verdade ele estava com uma mulher, foi assistir um filme num shopping aqui de Ribeirão Preto e chegou em casa por volta das 10 horas da manhã. A mãe dele passou a noite na casa e ela deu uma sopa para a Larissa. Ela teria alimentado a sopa, na verdade foram alguns dias antes, mas ela teria administrado, e a Larissa relatou através de mensagens que realmente ela, após a saída da sogra, não naquele dia, mas nos dias anteriores, após a saída da sogra, ela passou mal, né? Então agora nós vamos analisar com calma. A prisão temporária foi necessária até para evitar a fuga deles, evitar que eles possam desfazer de alguma outra prova. Nós já cautelarmente já conseguimos apreender os telefones celulares, computadores, como foi relatado, e agora nós vamos analisar com calma todos esses elementos para tentar descobrir a motivação, para tentar verificar se existem outras provas mais que auxiliem na elucidação disso daí. Ok, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Então agora, o Gotino, com a prisão dos dois, a polícia também vai analisar os celulares, os computadores apreendidos e saber de fato qual era a relação de cada um com crime, a participação de cada um, e aí concluir o inquérito e pedir a prisão preventiva deles. Ô Ludmila, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o sinal aberto, qualquer novidade você me chama, porque você já começou o Cidade Alerta hoje com essas duas bombas. Chegou, a Ludmila tá com a reportagem, botamos a reportagem no ar, chegou o médico preso e a mãe do médico. A dona é uma senhora de 67 anos. 67 anos, dona Elizabeth. Ó lá, os dois chegando, ó. E a Ludmila vai perguntando pros dois. Detalhe, o cara tinha uma amante, tava saindo com uma pessoa, mas não escondia de ninguém. Porque você ir no cinema, no shopping, numa cidade como Ribeirão Preto, que tem 700 mil habitantes, você não tá escondendo de ninguém que você tem um amante. Você vai no cinema... Exatamente, era público e notório, tanto é que a esposa, um dia antes de ela morrer, né, de ela ser morta, ela encontrou no carro dele uma garrafa de vinho e outros apetrechos aí, e aí ela foi questionar ele o que se tratava, né? Ele desconversou. Olha aí. Então, gente, a mãe desse médico está presa, é uma senhora de 67 anos, e ele, o médico, também está preso. A professora de Pilates está morta. Agora, o que aconteceu, a polícia está tentando esclarecer ponto a ponto. A Ludmila me chama ao vivo.